Boa tarde, queridos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia, como vocês me escutam falar em todos os domingos, não é isso? Estou aqui mais uma vez, nesse domingo maravilhoso, nos estúdios da rádio com o programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro e que hoje conta, gente, com um corpo de 103 psicólogos, todos para ajudar a cada um de vocês, a cada um de nós, a viver bem a vida que se tem. E você que está nos ouvindo agora pela nossa rádio FM 106.7, anote aí, pega uma canetinha. Anote o nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, e você pode colaborar com a gente enviando suas perguntas, fazendo sugestões de temas, porque você sabe, todos os domingos eu estou aqui com um psicólogo que é convidado para que possamos abordar o tema que você, querido ouvinte, sugeriu aqui para a gente. Então, anote os nossos contatos, entre em contato aqui com a Rádio Catedral e faça a sua colaboração no programa Viver Bem, o programa dos psicólogos católicos. Você já deve estar curioso com quem eu estou aqui nos estúdios da rádio. Gente, ela veio de longe, ela veio de São Paulo, capital. Eu tenho a honra de estar aqui com ela, professora doutora Rosiane Baroni. Ela foi minha professora, gente. Olha, tudo que eu quero até deixar isso registrado, que muito do meu conhecimento eu devo a essa grande profissional, mas, sobretudo, uma grande, bela pessoa humana que é a doutora Rosiane, pelos seus ensinamentos, pelo tudo que ela passa como pessoa, como especialista em logoterapia. Então, hoje eu tenho a graça e a honra de ter a doutora Rosiane para falar com todos vocês sobre a importância da psicologia na sociedade. Ela que veio de São Paulo, ela que é professora também, e ela é psicóloga clínica e especialista em logoterapia. Boa tarde, Boa Rosiane. Boa tarde, Sônia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra. E você, lá em São Paulo, você é psicóloga, também atende... faz algum projeto social? Como é isso? Eu sou psicóloga clínica, atendo em consultório, trabalho também no seminário Mater Ecclesia e participo de uma associação católica Coping, onde eu faço parte da diretoria para assuntos religiosos e sou catequista também, apaixonada pela catequese Bom Pastor. E, enfim, esse é meu trabalho. Atendo leigos e atendo muitos sacerdotes, seminários, congregações. E isso dentro do seminário e também em seu consultório, em meu né, consultório. Eu trabalho e é professora também? Sim, sou professora, dou aula no curso de filosofia e teologia no seminário. Ótimo. Tem muita gente, professora, que desconhece a psicoterapia e até tem um entendimento ainda, né, equivocado sobre o que é psicologia, né? Você pode contextualizar para a gente sobre isso? Então, a psicologia é uma ciência que, como o nome mesmo diz, ela se dedica ao olhar a psique do ser humano. Para vocês terem uma ideia, nós só tivemos a psicologia nas universidades de uma maneira oficializada por volta de 1964, quando esses cursos foram, então, oferecidos, né? Mas, naturalmente, que o ser humano, desde que é ser humano, a psicologia esteve presente na vida dele. A questão é que essa ciência ficou muito centrada em perceber como era o nosso funcionamento psíquico e, de fato, tão especializada nesse tipo de conhecimento que algumas vezes esqueceu do que é a pessoa, que é mais do que a própria psique,
não é? É um ser humano que, além dessa dimensão psicológica, é importante para que a gente pudesse conhecer um pouquinho melhor a nós mesmos, ao nosso entorno, a perceber como nós reagimos ao nosso entorno, ou seja, como nós reagimos até ao nosso nascimento, porque, de fato, quando a gente chega ao mundo, o mundo já está andando há muito tempo, né? É verdade. Então, a primeira adaptação ali do bebê é difícil, e quanto mais eu sei como a nossa cabeça funciona, como o nosso desenvolvimento afetivo e cognitivo vai se processando, mais chance eu tenho de ajudar a pessoa a se reconhecer, a se conhecer melhor e o seu entorno. Muito interessante, professora. Numa sociedade como a que estamos vivendo, né? O medo da violência é uma realidade que tem mudado a vida de muita gente. O que a psicoterapia poderia contribuir? Eu penso que a maior contribuição, e é por isso que nós somos tão apaixonados, né, Sônia, pela logoterapia, é devolver ao ser humano a humanidade que parece que ele acabou perdendo. Mas, para ser sincera, parece que ele acabou perdendo, porque outro dia eu escutei uma história de São Bento, que São Bento, quando ele foi recluso, ele foi procurar uma caverna e quis, enfim, ser eremita. E um monge de um mosteiro próximo observou que ele estava entrando nessa caverna. Ele ia todos os dias, meio que camuflado, levar um pedacinho de pão para São Bento. E ele amarrava esse pedacinho de pão num barbante bem comprido e na ponta tinha uma campainha de maneira que São Bento pudesse sair da caverna e pelo menos se alimentar com aquele pão. Uma pessoa que viu isso, ficou muito enciumada, foi lá e cortou a corda. E isso foi em volta de 900. Então, percebe que parece que o ser humano ele sempre faz uma curva de distribuição normal, né? Ele sobe no ápice da sua humanidade e depois decresce. Essa é a história do ser humano. Mas, naturalmente, que nós temos que lutar para que ele cada vez se humanize mais e chegue no fim dos tempos, quando Deus for tudo em todos, né? Na própria parousia, como a gente diz. É verdade. Olha que bonito e profundo, simples e profundo toda essa história, Rosiana. A psicologia tem diversas linhas de atuação e, como você falou, também somos apaixonadas por uma dessas linhas, ainda que ela seja complementar, né? Então, falamos da logoterapia. Essa é a sua linha de atuação, assim como a minha também e de tantos outros. Mas o que é mesmo logoterapia? Para que os nossos ouvintes em casa, que estejam almoçando, estejam em seu trabalho, possam conhecer um pouquinho mais. A logoterapia, essa palavra logos é muito confundida com lógica, com simplesmente o mental, o intelectual, com o racional, mas na verdade esse prefixo logos tem muitas acepções, né? E uma delas é sentido. Então seria uma psicoterapia que, respeitando naturalmente toda a linha de desenvolvimento bio, psico, social do ser humano, fala de um núcleo organizador e um núcleo profundo na pessoa, que é a dimensão espiritual. O ser humano não basta só a sua existência, apesar da existência do ser humano acontecer num corpo, numa psique, num determinado tempo, numa determinada época, não basta para ele simplesmente viver. Ele precisa entender para quê. Ele busca um sentido. Busca sentido em coisas pequenas, busca sentidos mais profundos e se pergunta o que é que eu estou fazendo aqui. Essa é a pergunta fundamental do sentido, que a gente vai respondendo ao longo da vida. Que é, então, para quê? Né? Para e não quê, por exatamente. quê, que é tão comum, né? Nós, psicólogas clínicas, atendendo em nossos consultórios, esbarramos muito com isso, né, Rosiana? Quando o paciente quer saber o porquê dele ter um determinado sintoma, ou por que ele age daquela forma, ou por que sobre algum determinado evento. A logoterapia, ela já é mais projetiva, não é isso?
Ela projeta no sentido de lançar o homem a um tempo no qual talvez ele seja de fato mais humano, né? Um ser humano mais completo. Mas o que é interessante na logoterapia é que, apesar da gente falar de um sentido e de um suprassentido e ficar muito desconfiado do mistério que é a vida e a morte, ela traz um caráter de missão para cada um de nós. Seja essa missão consciente, seja inconsciente, mas essa resposta àquilo que a vida vai nos provocando, ela vai configurando a nossa própria história. E essa própria história, ela tem um sentido muito grande na ordem da criação. Toda a nossa história tem esse sentido para Deus. E quando as pessoas vão procurando, como eu disse, de forma consciente ou inconsciente, mas respondendo aquilo que a vida vai trazendo para ela, ela vai encontrando sentido, ou numa obra, ou numa pessoa. Mas, de qualquer maneira, a logoterapia não olha só para as questões espirituais ou para a questão espiritual. Ela olha que sim, nós somos espírito, mas temos um corpo, uma vida social e uma vida psicológica. Por isso que na psicoterapia é importante que quando a gente receba um paciente, a gente tenha uma postura de assombro, como se eu estivesse diante de um mistério que aos poucos eu vou tentando reconhecê-lo e fazer conhecer muitas vezes a si mesmo quem eu sou, né? Muito interessante. Já que estamos falando da logoterapia, né? Você fala dessa dimensão que é espiritual, que Frankl denominou como noética, até para que não haja, né, Rosiana, um equívoco, uma distorção do entendimento de espiritualidade, não é isso? Porque muitos equivocadamente podem, era uma preocupação de Frankl, compreender de forma distorcida que espiritualidade teria a ver com religiosidade, e não tem. Mas vamos voltar já já. Olha como o tempo passa correndo, Rosiana. A produção já está me sinalizando que precisamos dar um intervalo de 1 minutinho. E você, querido ouvinte, fique ligado aqui com a gente no programa Viver Bem. Boa tarde, queridos ouvintes. Estou retornando aqui novamente nesse domingo maravilhoso com o programa Viver Bem. E aqui nos estúdios da Rádio Catedral estou com a doutora Rosiana Baroni, ela que veio de São Paulo, gente, diretamente ao Rio de Janeiro, e a descida dela foi ainda há pouco diretamente aqui para os estúdios da Rádio Catedral para o nosso programa Viver Bem. A doutora Rosiana está abordando um tema muito interessante. Nós estamos falando sobre a importância da psicologia, da psicoterapia, e ela é especialista, é psicóloga clínica, especialista em logoterapia. E você que está chegando agora, ligou o seu rádio agora, anote aí, viverbem@radiocatedral.com.br, e se puder, colabore com a gente fazendo suas perguntas e também tirando as suas dúvidas ou dando sugestões de tema. Rosiana, você vem contextualizando sobre a logoterapia. Muito interessante essa abordagem, falou de uma dimensão noética, falou da espiritualidade. Então, como atua, isso é uma pergunta que me chegou agora, como atua um psicólogo que é especialista em logoterapia? Há alguma diferença de outras abordagens? Eu penso que sim. Não é que a gente prescinda da formação normal, nos cursos de psicologia e mesmo das formações paralelas, né? O Frankl não veio para abolir as psicoterapias, mas ele veio para acrescentar justamente esse aspecto mais humano do ser humano, essa dimensão espiritual. Ele tem até uma comparação interessante, que ele menciona um avião, né? Ele diz, um avião tem um corpo, tem uma cauda, asas, e ele taxia, mas de fato ele é um avião a hora que ele voa, né? E é mais ou menos isso que ele pede para a gente comparar. O ser humano tem um corpo, tem uma vida social, taxia no aeroporto, mas ele de verdade é ser humano quando ele descobre um sentido na própria existência. Então, o logoterapeuta, ele tem a formação natural das faculdades de psicologia, da formação, e às vezes até em formação em outras áreas, como junguiana, em gestalt, etc. Mas a grande diferença nossa
diferença é que nós olhamos para essa dimensão espiritual, olhamos para essa questão do sentido. Isso faz uma diferença muito grande, porque, como nós mencionamos no bloco anterior, eu não fico só preocupada no porquê dos meus mecanismos de defesa, porquê das minhas percepções, ou porquê desse sofrimento. Então, a logoterapia, ela nos ensina, eu acho que a grande diferença que o Frankl propõe é que ao ser humano é dada 3 possibilidades. Ou a vida brinda a ele situações que ele ama e recebe com muito carinho, e como, por exemplo, um abraço, um beijo de alguém, uma música, uma obra de arte, uma sensação de que Deus está presente na nossa vida e cuidando de nós. Enfim, aquelas situações são difíceis da gente tornar em palavra as sensações e os sentimentos que nos trouxe. A outra é uma questão de mudar as situações da vida, porque problema todos nós temos. É verdade. A grande diferença da logoterapia é o que eu faço com o problema. Não há ser humano, eu até brinco no consultório, que quem tem pai, quem tem mãe, tem problema. Portanto, todos nós, porque todos nós temos pai e mãe. Mas são os nossos pais queridos, que nos deram vida e que têm seus limites também, e que naturalmente nós vamos sempre encontrar alguma coisa que ficou mal resolvida. A logoterapia, ela não para aí. Por isso, para quê? O porquê talvez estejam nessas primeiras relações, né? E a grande diferença da logoterapia é que o Frankl não acredita que essas relações fossem suficientes para determinar quem o ser humano gostaria de vir a ser, né? Condiciona, sem sombra de dúvida, mas na logoterapia é uma terapia que pergunta, ela questiona, bom, esse é o problema e agora? O que é que nós vamos fazer? Juntos. Então, o terapeuta e paciente, eles são pares existenciais. É como se os dois estivessem na mesma toada da vida e eu agora pudesse olhar de um outro ângulo, ou às vezes dando um giro de 360 em torno daquele problema para ajudá-lo a descobrir como resolver. E essa resolução, muitas vezes, não está no fato de eu de fato resolver o problema, mas na atitude, a atitude mais digna, a mais pessoal, a mais que deixa a minha marca no mundo de enfrentamento de situações que não mudam, como, por exemplo, um diagnóstico de uma doença terminal, a falta de afeto de alguém por nós, que muitas vezes são situações determinantes. Interessante. E, querido ouvinte, a doutora está falando de um nome que você pode estar curioso, Viktor Frankl. Ele é o fundador e pai fundador e pai da logoterapia, que é uma ciência também, né? Uma linha da ciência psicologia. Viktor Frankl foi médico, psiquiatra e o sobrevivente de 4 campos de concentração, né? Um best-seller, dentre tantos outros livros, é o Em Busca de Sentido. E Frankl, como a doutora Rosiana está colocando, eu acho muito interessante a forma como você está trazendo, Rosiana. Frankl foi o criador da logoterapia. Foi um representante da ideia de que o ser humano não é formado de modo determinista. É sobre isso que você está falando, né? Exato. E fala-se do sentido também. Numa sociedade ou numa atualidade que está tão cheia de falta de sentido, como seria encontrar o sentido da vida, Rosiana? Então, o sentido da vida não é nada mágico nem estratosférico, ele está justamente na própria vida. A gente sempre pensa que nós conduzimos a nossa vida, mas é exatamente o contrário. A vida é que todos os dias nos pergunta e agora? O que é que você vai fazer? Então, a primeira pergunta é quando toca o despertador, né? Eu tenho que levantar, principalmente nesse friozinho. O primeiro comportamento, logo após soar o despertador, já me conta se eu sou responsável ou não. Então, o Frankl, eu considero o ser humano livre e responsável, ou seja, diante dessas solicitações da vida, ele vai se colocando diante delas e, através disso, vai encontrando o sentido, em transformar aquilo que é possível, em viver aquilo que é brindado, ou encontrando uma situação, um comportamento, uma atitude frente a algo que não muda. O que é interessante também a gente observar é que o Frankl não falou só para as pessoas religiosas. Eu mesma tive uma paciente até que ficou comigo alguns anos e eu nunca falei de Deus
e ela tampouco, mas barrava em limites que eu respeitava. Depois dos nossos encontros, quando ela já estava em alta, um dia ela voltou para o consultório e disse que tinha ido ao Museu de Arte Sacra e tinha encontrado uma coisa que parecia muito comigo e que ela teve vontade de comprar e trouxe para mim de presente. E quando eu abri, era um Agnus Dei. E eu fiquei emocionada quando recebi aquele presente e ela me perguntou, até bem surpresa, você acredita em Deus? E eu respondi que sim, que acreditava. E aí ela foi um pouco mais longe. E você é católica? E eu brinquei com ela e disse assim, eu sou católica apostólica, carólica romana. Mas eu fiquei, de fato, muito emocionada, porque nunca tínhamos falado de Deus e ela me identifica com Agnus Dei. Quer dizer, é interessante como essa dimensão espiritual, ela está cripta no nosso inconsciente. Essa é a grande diferença também para as outras abordagens, né? De falar de um inconsciente espiritual que tem sede de voltar a Deus e tem sede desse sentido. Não basta só existir, né? Então, esse fatalismo, esse conformismo que a gente tem vivido hoje, onde eu faço o que todo mundo faz, e de fato é um desserviço para o encontro do sentido, porque me anula como pessoa, né? Mas, de qualquer maneira, o logoterapeuta ele não fica espantado diante de uma pessoa que se diz ateia. Por quê? Porque eu sei que ela não é. No fundo, inconscientemente, está ali a presença ignorada de Deus, que é o nome da tese de doutoramento do Dr. Frankl, né? O mais interessante foi como terminou essa história. Meses depois eu recebi uma carta dessa paciente, dizendo, desde o dia que eu vi você transformar o seu rosto, quando eu te dei aquele presente tão bobo para mim, eu passei a considerar a existência de Deus. Quer dizer, isso para a gente é extremamente gratificante, né? É verdade. Nossa, quero ficar com você mais tempo aqui, Rosiana. Então, a doutora Rosiana também é especialista em psicodiagnóstico. Já eu vou lhe fazer uma pergunta que acabou de chegar pelo WhatsApp. Mas você fala do ser humano como um ser reagente, é um ser que reage também. Para a logoterapia, nós somos seres agentes, né? Somos influenciados também de diversas formas por sermos também seres sociais, né, Rosiana? Qual a diferença entre tomar uma posição ou escolher uma atitude? Escolher uma atitude pressupõe uma liberdade interior muito grande que vai configurando uma história pessoal. Muitas vezes as nossas escolhas, elas podem não trazer no primeiro momento um sentido, mas ao longo do tempo a gente percebe esse sentido. A responsabilidade e a liberdade do ser humano, elas são constitutivas do ser. Então, os meninos até quando vão para o consultório, quando são mais adolescentes, eles ficam muito bravos comigo quando eles dizem, eu sou mesmo irresponsável. E a minha resposta é sempre a mesma. Eu disse, pois é, por isso mesmo que você continua responsável pela sua irresponsabilidade. Aí eles ficam muito bravos porque ainda não perceberam que, de fato, ser livre e ser responsável, ser o feitor da própria história está nas nossas mãos, ainda que muito limitados. Sim, a produção já está avisando que nós estamos terminando, já recebe o nosso convite para voltar aqui. Mas antes, já que você é especialista em psicodiagnóstico vamos falar um pouquinho, brevemente, qual é a diferença de um psicodiagnóstico para um logodiagnóstico? Então, acontece que o ser humano é bastante concreto, é imanente, como a gente diz, tem um corpo de verdade que reage à fome, ao frio, à dor. E nós não podemos esquecer que esse corpo, essa dimensão psicológica, essa característica social do ser humano, ela é real e precisa ser alimentada e precisa ser cuidada. O psicodiagnóstico, ele olha para essa unidade do ser humano e tenta tirar, por exemplo, da psique determinados conhecimentos de características, de traços de personalidade que muitas vezes estão saltando num momento. E a pessoa às vezes está fazendo uma depressão, por exemplo, uma depressão que vem
da alma e está sendo tratada numa linha que não brinda, por exemplo, a dimensão espiritual. Ou, às vezes, nós recebemos no consultório pessoas que estão depressivas e são depressões endógenas, ou seja, que vêm do próprio corpo. Então, essa necessidade de fazer uma aproximação diagnóstica de que traço, de qual característica naquele momento está condicionando aquela pessoa é muito importante. Então, saber a história dessa pessoa, por exemplo, se a pessoa, quantos anos tem, se ela está numa menopausa ou não, tudo isso vai caracterizar um outro quadro psicológico dela, psíquico dela, né? Então, há depressões que são próprias do climatério, depressões que são próprias da adolescência, por isso que o psicólogo precisa ser formado em todas essas dimensões. Exato. Muito obrigada, Rosiana. Antes de terminarmos, eu quero agradecer em nome de toda a equipe da Rádio Catedral, da produtora Elizabeth Martins e de toda a equipe técnica. Eu gostaria que você se despedisse, deixando seus contatos, e já recebe o nosso convite para voltar aqui. Tá bom, muito obrigada. Bom, o meu contato talvez seja mais fácil através do meu e-mail, que é o meu nome, Roseana Barone _Marx, MARX, @hotmail.com. E lá em São Paulo, não é isso? São Paulo, isso. Então, você que está em São Paulo, você que conhece alguém que queira ser atendido pela doutora Rosiana, tá aí o e-mail dela. Rosiana, uma alegria estar aqui com você. E você, querido ouvinte, continue com a gente, porque é preciso viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.